Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Pastor Gleison e esse é o seu podcast Reviver. Nos primeiros episódios estudamos sobre Jesus como sendo a porta e também o bom pastor. Hoje em João 10, do 22 ao 42, Jesus faz uma nova afirmação dizendo: Eu sou o Filho de Deus. Para que esse podcast faça sentido para você, leia o texto de João capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 42. Os acontecimentos dessa sessão ocorreram cerca de 2 meses e meio depois dos fatos descritos em João 10, do versículo 1 ao versículo 21. João juntou-os nessa passagem, pois nas duas mensagens Jesus emprega a imagem do pastor e das ovelhas. A festa da dedicação, a Hanukkah, ou Festa das Luzes, é comemorada em dezembro, na mesma época em que a celebração cristã do Natal. Essa festa comemora a reconsagração do templo por Judas Macabeu em 164 a.C., depois de a casa do Senhor ter sido profanada pelos romanos. Esse fato histórico pode estar relacionado às palavras de Jesus em João 10:36, pois ele havia sido separado, consagrado pelo Pai e enviado ao mundo. Os líderes judeus celebravam um grande acontecimento histórico e, ao mesmo tempo, deixavam passar a oportunidade de colocar a própria casa em ordem. Os escribas e fariseus cercaram Jesus no templo, obrigando-o a parar e a escutar o que tinham a dizer. Haviam decidido que era chegada a hora de confrontá-lo e não permitiriam que se esquivasse. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Perguntavam repetidamente. Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Jesus lembrou-os de que já havia lhes ensinado, enfatizou o testemunho de suas palavras e também de suas obras. Mas desta vez, Jesus deu-lhes uma explicação muito mais profunda, pois revelou aos líderes judeus o motivo pelo qual não compreendiam suas palavras nem o significado de suas obras. Eles não eram ovelhas. Entendemos isso porque, do ponto de vista humano, tornamos-nos ovelhas de Cristo quando cremos nele. O fato de não aceitarem a palavra e a mensagem de Jesus espiritualmente revelava que os fariseus não eram ovelhas do aprisco do Pai. Na Bíblia, a eleição divina e a responsabilidade humana coexistem em equilíbrio perfeito. O que Deus uniu, nós, seres humanos, não devemos separar. Jesus prosseguiu explicando que suas ovelhas estão seguras em suas mãos e nas mãos do Pai. Sua promessa é de que jamais perecerão. Os falsos pastores causam destruição, mas o bom pastor, ele cuida para que as suas ovelhas jamais pereçam. É importante ter em mente que Jesus falava de ovelhas, os que creem de verdade, não de falsificações. O cão e o porco, eles voltam ao pecado, mas a ovelha, por ser um animal puro, segue o pastor até os pastos verdejantes. Os falsos mestres podem falar da sua fé e até de suas obras, mas nunca entrarão no reino dos céus. Quase todos conhecemos pessoas que afirmaram ser salvas, mas que demonstraram com seus atos que nunca creram em Cristo de todo o coração. Jesus não prometeu segurança aos que não são verdadeiramente suas ovelhas. Ao recapitular os ensinamentos de Jesus sobre seu ministério como bom pastor, observamos 3 aspectos de seu relacionamento com suas ovelhas. É um relacionamento amoroso, pois morreu pelas ovelhas? É um relacionamento vivo, pois ele se preocupa com as ovelhas? Por fim, é um relacionamento duradouro, pois guarda as ovelhas e cuida para que nenhuma delas se perca. Jesus fez a declaração de João 10:30, sabendo que causaria o espanto de seus inimigos e que lhes daria mais motivos para que se opusessem a ele. Deu a resposta franca que os líderes religiosos lhe pediram: eu e o Pai somos um. Trata-se de uma das afirmações mais claras de sua divindade que encontramos nas Escrituras. É mais forte do que a declaração de que ele havia descido do céu, em João capítulo 6, ou de que existia antes de Abraão, em João 8:58. O termo um não indica que o Pai e o Filho sejam pessoas idênticas. Antes, mostra que são um em essência. O Pai é Deus e o Filho é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai. Jesus não estava falando de identidade, mas sim de unidade. Os líderes judeus entenderam muito bem o que ele dizia. Alguns teólogos liberais modernos preferem atenuar essa declaração de Jesus, mas quem ouviu
sabia que ele afirmou categoricamente: eu sou Deus. Por certo, esse tipo de asserção era considerado blasfêmia e, de acordo com a lei judaica, era passível de pena de morte. Jesus usa o Salmo 82:6 para refutar as acusações de seus adversários e detê-los. O Salmo 82 apresenta um tribunal em que Deus reúne os juízes da terra para adverti-los de que, um dia, também serão julgados. O termo hebraico Elohim pode ser traduzido por deuses ou juízes, como é o caso em Êxodo 21:6 e 22:8. Também uma das designações do Antigo Testamento para Deus. Os líderes judeus, sem dúvida, conheciam a própria linguagem e sabiam que Jesus dizia a verdade. Se Deus chamou os juízes humanos de deuses, então por que apedrejar Jesus por usar a mesma designação para si mesmo? Em João 10:36, uma passagem de importância crítica, pois apresenta uma afirmação dupla da divindade de Cristo. Em primeiro lugar, o Pai o santificou, separou o Filho e o enviou ao mundo. E em segundo lugar, Jesus declarou abertamente: sou Filho de Deus. Jesus deu-lhes a resposta franca e aberta que haviam pedido, mas eles se recusavam a crer, porque não eram ovelhas. Poderiam ter aceitado sua mensagem? Sim, Jesus convidou, instando a crer, ainda que fosse apenas com base em seus milagres. Se crescem nos milagres, conheceriam o Pai, e com isso estariam abertos a conhecer também o Filho e crer nele. Seria uma simples questão de examinar as evidências com honestidade e de se mostrar dispostos a aceitar a verdade. Mais uma vez, os líderes tentaram prender Jesus, mas ele escapou e desapareceu de lá. Depois disso, só voltou a Jerusalém no domingo de Ramos, quando se apresentou como rei de Israel. O povo continuou a procurar Jesus e ele ministrou a todos. Convém observar que o testemunho de João Batista continuou dando frutos muito tempo depois de sua morte. João Batista não fez milagres, mas mostrou o caminho para os que desejavam encontrar o Cristo. Você já respondeu pessoalmente as 3 declarações importantes de Jesus nesse capítulo? Ele é a porta. Você já entrou pela fé e recebeu a salvação? Ele é o bom pastor. Você já ouviu a voz dele e creu nele? Afinal, ele deu a vida por você. Ele é o Filho de Deus. Você crê nisso? Já se entregou a ele e recebeu a vida eterna? Lembre-se das palavras severas de advertência de Jesus, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Esse é o nosso podcast de hoje, encerrando o capítulo 10 de João. Espero que você tenha sido poderosamente abençoado por essa palavra. Deus seja contigo e até o nosso próximo encontro no podcast Reviver.